Terceiro bloco da aula de hoje, nós fechamos o bloco 2, abordando o artigo 108, que trazia a questão dos crimes pressupostos e a sua relação com a extinção de punibilidade. Vamos entrar agora falando efetivamente da prescrição. Nós comentamos anteriormente que iríamos abordar a questão da prescrição de maneira mais detalhada. Mas, efetivamente, antes da gente falar sobre o conteúdo penal, vamos fazer uma abordagem lembrando do Instituto da Prescrição. Né? Lembrando que a prescrição é a perda do direito, poder, dever. Tá? Como assim, professor? O Estado, tá, tem o direito, o poder e o dever de punir. Aliás, o Estado é o responsável por isso. Tá? E a prescrição faz com que, ou se ocorrer da prescrição, faz com que o Estado perca o direito, o poder e o dever de punir. Tá? E por que isso? Pela falta do exercício da pretensão punitiva. Tá? Pela falta do interesse em aplicar a pena por parte do Estado. Tá? Podemos afirmar que a prescrição é um instituto de direito penal efetivo. Tá? E está elencada como uma causa de extinção de punibilidade no artigo 107, inciso 4º, conforme nós já abordamos anteriormente. Então é bom termos essa configuração, esse conceito sobre a prescrição. Bom, falando do artigo 109, que traz uma abordagem inicial densa e importante sobre a prescrição. Fala da prescrição antes de transitar em julgado a sentença. Então, no artigo 109 traz a questão da prescrição que ocorre antes de transitar em julgado a sentença. O que diz o artigo, a sua redação? Artigo 109. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final regula-se pelo máximo da pena privativa da liberdade combinada ao crime verificando-se. Ou seja, a prescrição ela vai regular baseada no máximo da pena, tá? E não ao mínimo. Exemplo do que eu estou falando para vocês entenderem. Inciso 1º. Em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. Então, os crimes que forem superior a 12, a prescrição vai ser de 20 anos. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não exceda 12. Então, a prescrição vai ser de 16 anos se a pena é superior a 8, mas não passa de 12. Então, nós temos essa régua a ser observada. Tá? Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Então, prescrição do respectivo crime será de 12 anos, quando a pena não for quando a pena é superior a 4, mas não passe 8. Em 8 anos, se o máximo da pena é 2 e não exceda 4. Tá? Ou questão, se a pena é superior a 2 e não exceda 4. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano, ou sendo superior, não exceda 2. Em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Então, crime menorzinho, mais leve, que o máximo da pena que a pena no máximo é 1 ano, vai prescrever em 3 anos. Essa configuração está no artigo 109 do nosso Código Penal e seus respectivos incisos. Lá temos todas as observações detalhadamente, tá? Das possibilidades de configuração da prescrição. Bom, mas o artigo... aí vou fazer mais um comentário importante aqui sobre, por exemplo, a questão do inciso 1º do artigo 109, que diz que vai prescrever em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12. Homicídio. Homicídio simples. Né? Homicídio qualificado. Tá? São crimes que a pena ela é superior. Tá? Pega o homicídio qualificado. Tá? Homicídio qualificado é uma pena bem elevada. Passa longe de 12 anos. Então, o homicídio qualificado prescreve em 20 anos. Tá? Portanto, passado 20 anos, o sujeito ativo, o infrator, passará a não poder mais ser punido pelo Estado. Por quê? Porque, como eu disse antes, o Estado perdeu o direito, não exerceu o seu dever de punir. Tá? Mas ele se escondeu e fugiu. Bom, mas isso é uma outra situação. O que ocorre é que o Estado não teve competência para achá-lo, prendê-lo e sentenciá-lo. Portanto, estaremos diante de um caso de prescrição do crime de homicídio em 20 anos. Tá? Bom, ainda no artigo 109, uma observação importante faz referência à questão do parágrafo único. Tá?
que traz a questão da aplicação das penas restritivas de direito. Tá? O que diz a redação do parágrafo único? Aplica-se as penas restritivas de direito aos mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Tá? Nada mais é que os prazos são os mesmos, apesar de que, entre nós falando, são penas bem diferentes nos crimes nas questões da pena privativa de liberdade e a pena restritiva de direito. Tá? Mas a regra ela é geral, por isso tem essa observação do parágrafo único do artigo 109. Tá, pessoal? Artigo 110, que faz referência à prescrição depois de transitar em julgado a sentença final condenatória. O 109 fala da prescrição antes de transitar em julgado. O 110 fala da prescrição depois de transitar em julgado a sentença final condenatória. Vamos lá. Qual é a redação do artigo? A redação do artigo 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Bom, o que acontece? Está claro aqui que nós temos que fazer uma conexão com o artigo 109. Por quê? Porque diz o seguinte, verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior. Os prazos são aqueles de 20 anos em crimes acima de 12 anos de pena, 16 anos em crimes com pena superior a 8 e não superior a 12, etc. Tá? E se o cidadão condenado for reincidente por aquele crime, vai se aumentar em 1/3. Tá? Se o condenado for reincidente. Então, a prescrição, depois de transitar em julgado, ela vai regular pela pena aplicada, conforme é no 109, tá? Verifica o prazo lá, se é acima de 12 é 20 anos a prescrição, tá? Mas ela pode se aumentar em 1/3 se o cara for reincidente. Então, esse é a janelinha de escape, tá bom? Bom, parágrafo 1º do artigo 110. Ele diz o seguinte, a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou depois do improvido, seu recurso regular-se pela pena aplicada. Tá? Então, a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado, ou seja, a sentença foi efetivada e transitou em julgado. Tá? Quando, depois da sentença, quando foi efetivada a mesma, a acusação pode improver o recurso, tá? Porque ele vai regular pela pena aplicada. Tá? E não pode, em hipótese nenhuma, ter um termo inicial anterior à denúncia ou à queixa. Vou ler de novo para vocês entenderem. O que diz o parágrafo 1º? A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou depois do improviso do seu recurso, tá? Ou seja, depois do recurso não ter sido provido, não ter sido aceito, regula-se pela pena aplicada. Tá? Então, depois da sentença, tem a pena configurada, ou ele vai ter aquela mesma configuração, com 1/3 se for reincidente, sem 1/3 se não for, tá? Depois de todos os recursos, é óbvio, tá? Não vai poder, de maneira nenhuma, passar desse fato, o termo inicial ser efetivado anterior à denúncia ou à queixa. Tá? Para fins de cálculo. Ponto. Simples assim. O parágrafo 2º foi revogado, do artigo 110, tá? E trazia uma referência pouco considerada nesse caso. Então, pessoal, o artigo 110, ele na verdade nos fala, ele faz o contraponto, mas ao mesmo tempo ele se ampara no artigo 109. Tá? A partir do momento que o 109 traz a redação sobre os casos de prescrição antes de transitar a sentença condenatória em julgado final, tá? Com os seus incisos que falam do tempo de prescrição de cada crime relacionada ao tamanho da pena de cada um, com mínimo e máximo, tá? E o 110 traz os casos que há prescrição ou que se aplica a prescrição nos casos que ocorrem depois de transitada a sentença final condenatória. Por que a relação que eu disse? Porque ele se ampara nos mesmos incisos para fins de prazos. Tá? Observando as questões se o réu é reincidente ou não é, e etc, etc e tal. Tá? Então, essa é a necessária comparação que tem que se fazer com o artigo 109. Lembrando que o parágrafo 1º do artigo 110 faz referência, tá,
efetiva a sentença final condenatória, que a prescrição vai ser baseada efetivamente posterior aos recursos, tá bom? Seguiremos no próximo bloco.